Olá pessoal, eu vou tentar mostrar aqui um exemplo de como calcular as áreas de um cilindro reto e também o seu volume, certo? E aí eu vou lhe mostrar aqui primeiro suas fórmulas e depois como resolver um exemplo para você responder aquele exercício que eu mandei. Que só foi uma questão no caso, né? Então veja só, você tem aqui o cilindro aí. Então você tem essa linha aqui vertical aqui é a altura do cilindro, certo? E essa linha aqui horizontal, esse pedacinho aqui do centro até a corda aqui, é o raio da circunferência da base, certo? Nesse meu exemplo que eu vou responder daqui a pouco, a altura corresponde a 13 centímetros e o raio da base 5 centímetros. Então nos problemas vai vir assim, falando da altura e do raio da base. Os exemplos simples, porque como a gente está afastado, não vou colocar exemplos muito complicados não, certo? Então veja só, se você fazer um corte aqui, por exemplo, nessa altura mesmo, no cilindro, você abrir tipo uma lata de óleo, vai ficar assim. Esse é o cilindro planificado, certo? A região aqui lateral dele é um retângulo, tá vendo? E as duas bases são dois círculos, não é isso? Duas bases aqui, certo? Aí por que aqui eu coloquei 2πr? Veja só, se a gente for calcular aqui a área lateral, que seria esse retângulo aqui, você teria o que? Teria 2πr, que é o comprimento de uma circunferência. Comprimento de qualquer circunferência é calculado com essa formulazinha aqui. 2πr. 2 vezes π vezes r, certo? Então, aqui é o comprimento da circunferência, que eu fiz o corte no cilindro, certo? Que é essa região aqui todinha. Então, é o comprimento da circunferência, certo? Quando eu planifico ele, vai ficar assim. Então, é 2πr aqui. E aqui é a altura, que seria essa altura aqui do cilindro. Ele montado e aquele desmontado, certo? É a altura. Ok? Então, em qualquer cilindro reto, a área da base dele vai ser o quê? Vai ser π raio ao quadrado. Só isso. Π raio ao quadrado. Π é um valor, né, irracional. Se você for colocar o valor dele lá aproximadamente 3,14, senão você repete π até o final. Não precisa colocar a transformação de π não. Certo? Então a área da base é igual a π vezes raio ao quadrado. Só isso. Só pegar esse raio aqui ao quadrado, ó. Raio é o 5, elevar ao quadrado, pronto, terá a área da base. E a área lateral é dada com essa formulazinha aqui. Como aqui é o comprimento da circunferência, 2πr, e aqui é a altura, então você vai multiplicar, tipo a área de um retângulo, que é lado vezes o outro lado. Pronto. Então 2πr vezes h, que está aqui, ó. A área lateral vai ser 2π vezes r vezes h, que seria isso aqui, ó. 2πr, esse comprimento, vezes essa altura. Isso no cilindro desmontado, certo? Então a área da base, π vezes raio ao quadrado, a área lateral 2 vezes π vezes r vezes h, que seria a altura do cilindro. Pronto. Só substitui o r e o h, tá vendo? Raio e a altura do cilindro, só isso. E a área total é igual à área do prisma. Seria o quê? 2 vezes a área da base, porque são duas bases, mais a sua área lateral, que é isso aqui. Então você pode fazer a conta assim, ó. Se você achar a área da base, só multiplicar vezes 2 e somar com a área lateral que você achou. E se você quiser fazer a fórmula, né, ela prontinha, vai ficar assim, ó. Ela pronta, ela é assim, ó. Área total, 2 vezes π vezes r vezes, entre parênteses, r mais h, certo? Vou tentar explicar aqui para você entender porque fica isso aqui. Veja só, quando eu coloco que a área total é 2 vezes a área da base, eu tenho que a área da base é o quê? A área da base é isso aqui, ó, π raio ao quadrado. Então eu coloquei aqui, ó, π raio ao quadrado. Só que é duas vezes porque são duas bases. Mais a área lateral, que é isso aqui tudo, ó, 2π vezes r vezes h. Então eu coloquei aqui, ó, mais 2 vezes π vezes r vezes h, certo? Aí essa partezinha aqui, 2π e r tá ao quadrado, e aqui 2π e r, ela se repete, certo? Nas duas expressões aqui. Então eu posso colocar em evidência. Então ele coloca em evidência e repete, ó, 2 daqui e daqui uma vez só. O π daqui e o π daqui repete aqui uma vez só. Como aqui tem r vezes r que está ao quadrado, ele pega um r daqui e um r daqui e repete uma vez só. Então vai multiplicar o que sobrou.
sobrou o quê? Sobrou um R daqui mais o H daqui. Então a fórmula fica assim, certo? Isso que eu expliquei aqui, você precisa, só estou mostrando como chegou nessa fórmula. Não é obrigado saber e entender não, certo? Essa fórmula que você vai usar aqui, ó, da área total, 2 vezes π vezes R vezes R mais H entre parênteses. Ou usar do jeito que está aqui em cima, 2 vezes AB mais a área lateral, certo? E o volume é igual ao volume do prisma. Pelo princípio de Cavalieri, também você vai fazer a mesma coisa. Ó. Área da base vezes a altura. Então, a área da base vai ser uma forma circular, que é π raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é isso aqui, certo? Por que eu falo que o cilindro é reto? Porque ele está... Essa altura aqui ela é vertical, certo? Forma um ângulo reto com o solo. O cilindro não está assim, torto. Ele está reto, certo? De acordo com o solo. Pronto. E aí... De acordo com esse exemplo que eu vou responder aqui, você pode fazer aí também. Veja só, se o cilindro, ele disse que o raio mede 5 centímetros e a altura é 3 centímetros, como é que você calcula a área da base? Simples. Você vai pegar a área da base, vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, área da base é igual a, por exemplo, aí, π vezes o R mede quanto? Ele disse que é 5 centímetros. O raio é 5 centímetros. Vai pegar aqui 5 ao quadrado, certo? Então, a área da base é igual 5 ao quadrado dá 25. Ou seja, 25 π. Como ali está em centímetros, então centímetros quadrados. É só isso, tá vendo? O π você pode deixar o π aí. Se quiser fazer a transformação, você coloca lá, aproximadamente 3,14. Algumas questões pedem para você fazer isso. Então, o valor que a questão pedir para π, você vai usar. E se não, você pode deixar assim mesmo, 25 π centímetros quadrados. Muito fácil, certo? O que era lateral? Essa formulazinha aqui, que a gente já viu. 2π vezes R vezes H. Então, é só você fazer o quê? Área lateral. Você tem ali, ó, 2 vezes π vezes R é 5, vezes 13 é a altura. Então, vezes 13. Então, a área lateral é igual a 2 vezes 5 vezes 13, certo? Então, 5 vezes 13 dá quanto? Mais fácil fazer assim, 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 vezes 13 dá 130, ou seja, 130 π centímetros quadrados, porque é a área, certo? Isso é a área lateral, acabou-se. Fazer a área total. A área total, você não vai seguir essa formulazinha aqui, não. Essa formulazinha aqui, só se a questão pedisse só a área total. Você ia direto nessa formulazinha aqui. Mas como ele pediu para você fazer cada coisinha, a área da base, a área lateral, é melhor usar a de cima aqui, ó. Que é só fazer o quê? A área total é você multiplicar 2 vezes a área da base, que deu quanto? 25 π, tem que colocar o π, 25 π, mais, ó, a área lateral, que aqui deu 130 π. Então, mais 130 π. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 25, 50 π, certo? Mais 130 π. 50 mais 130 vai dar área total igual a 180 π. Aí você coloca agora centímetros quadrados. Isso é a área total, certo? O volume, coisa mais simples, o volume é igual à área da base, que você calculou lá no primeiro exemplo, 25 π. Então, o volume é igual a 25 π vezes a altura. A altura é 13, tá lá, ó, 13, certo? Então, vezes 13. Então, o volume é igual a 13 vezes 25. Então, 3 vezes 25. 10 vezes 25 dá 250. 3 vezes 25 dá 75. 250 com 75 dá 325. Aí você vai repetir o π e no volume vai colocar centímetros cúbicos. Essa é
a resolução de questões que envolvem área e volume de cilindro, certo? Seguindo esse exemplo, você vai fazer o exercício que eu passei, que só foi uma questão por enquanto, só para a gente ir exercitando, certo? Espero que todos façam. Eu não vou dizer se vale ponto ou não, porque a gente não sabe quando voltar como vai ser, mas passei para vocês, tentem fazer, mandem para mim, certo? No privado, que eu vou observando quem está fazendo e quem não está. Depois, quando a gente voltar, a gente vê o que vai ser feito com isso. Valeu, gente. Qualquer coisa, se não entenderam, me procure, certo? Tchau.